Líderes e representantes dos 8 países amazônicos assinaram uma Declaração de Belém. O documento reforça a defesa da floresta e define uma agenda entre os integrantes da organização do Tratado de Cooperação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é coordenador da MAP Biomas, rede que monitora a região amazônica. A gente ia conversar ontem, não é, professor? Mas não deu certo por questões tecnológicas. Agora acho que está tudo bem, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Rafael. Prazer estar com vocês hoje. Professor, acabou até sendo pertinente a transferência da nossa conversa para hoje, porque nós temos um resultado já do encontro dos representantes dos 8 países amazônicos, né? Não houve acordo para um prazo único para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Isso é necessariamente ruim ou cada país tem a sua característica? O importante é ter como meta acabar com o desmatamento ilegal. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, o ideal seria que a gente tivesse tido a meta já definida. Mas tem um avanço muito importante que acontece nesse documento, que eu acho que a história de Iraque foi muito importante, né? Que é o fato de você ter, pela primeira vez, o reconhecimento dos Estados nacionais, né, dos países, de que há um ponto de ruptura se aproximando da Amazônia. E que esse ponto de ruptura não está longe, né? Ele pode estar no próximo, entre 7 e 15 anos, você ter esse ponto de ruptura acontecendo. E, portanto, definindo que você não deve cruzar esse ponto de ruptura, embora não tenha conseguido definir uma data específica para a questão do desmatamento, ele dá uma sinalização muito clara. E essa sinalização foi acompanhada do estabelecimento do painel intergovernamental de ciência da Amazônia, que vai estar responsável por dar as indicações e as direções do ponto de vista científico, do que a gente precisa fazer para proteger a Amazônia e evitar esse ponto de não retorno. Lembrando que esse ponto de não retorno, Rafael, ele significa a gente ter um rompimento das funções que a Amazônia tem, os serviços ambientais que a Amazônia provém para toda a região, mas também para toda a América do Sul, inclusive com impactos para o restante do planeta. Então, o desmatamento da Amazônia, se ele chegar entre 20% e 25% do desmatamento, ele chegará a uma situação em que você pode romper, por exemplo, o ciclo das chuvas, né, regulado pela Amazônia aqui na América do Sul. E o quanto a gente está perto disso, professor? Olha, a gente até divulgou um estudo ontem sobre isso, que temos para toda a região Amazônia. A Amazônia já perdeu 17% da sua cobertura de vegetação nativa. Então, nesse ritmo de desmatamento que a gente tem atualmente, se ele não diminuir, em 15 anos a gente passaria o limite de 20%. Então, a gente entraria na zona de risco, altíssimo risco de ter esse ponto de rompimento. Então, alguns países já estão mais próximos, como é o caso do Brasil, que já está com 19% de desmatamento, e outros países menos. Então, é logo ali. Então, o esforço para reduzir o desmatamento tem que ser imediato. Mesmo não tendo uma meta precisa para o desmatamento zero, o esforço de redução tem que ser imediato. Professor, o presidente Lula disse anteontem, se eu não estiver enganado, sobre a necessidade de preservar sem transformar numa espécie de santuário. Ou seja, tirar da floresta sustento para milhões de pessoas que vivem ali, sem fazer com que elas, em determinado momento, se sintam obrigadas ou coagidas a participar de desmatamento, de floresta. Como compatibilizar duas demandas fundamentais, né? Uma delas, a preservação óbvia, por questões que o senhor acabou de citar aqui. E outra, a necessidade de sustentar tanta gente que mora lá, tendo a floresta como ativo e não como objeto de destruição. Já encontramos essa alternativa? É difícil encontrar, professor? Olha, é simples de entender. Se você pegar, por exemplo, no caso do Brasil, a Amazônia, 1/3 da Amazônia é ocupado por populações tradicionais, ou os povos da floresta, como a gente chama, indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas, extrativistas, que vivem de produtos da floresta. Essas são as áreas mais protegidas da Amazônia. Então, a proteção da Amazônia não é você colocar tudo numa redoma e tirar as pessoas de dentro da floresta ou parte da floresta. Pelo contrário, aquelas pessoas que vivem da floresta, vivem na floresta, elas são grandes protetores dessas áreas.
apenas 1% do desmatamento que aconteceu nos últimos 35 anos ocorreu nas áreas que são ocupadas pelos chamados povos da floresta. Então, é totalmente compatível, aliás, não é só compatível, é uma sinergia, né, entre as pessoas que vivem e trabalham, dependem da floresta, e a conservação dela. O problema que a gente tem são essas forças externas, né, como é o caso da extração ilegal de garimpo, a extração ilegal de madeira, ou como o próprio desmatamento para converter a floresta para outra coisa, né, como as atividades agropecuárias. Então, é perfeitamente compatível. Inclusive, né, para quem está na atividade agropecuária, a gente tem várias alternativas para você fazer restauração das áreas que foram desmatadas, ou dos solos desmatados, na forma de sistemas agroflorestais ou sistemas que a gente chama de sistemas compatíveis com a existência da floresta interna. É totalmente compatível. Bom, a gente conversou aqui com o engenheiro florestal Tasso Azevedo. Muito obrigado pela entrevista e uma boa quarta-feira para o senhor. Até a próxima. Rafael.